Nós vamos prosseguir no nosso estudo do livro de Efésios. Na semana passada nós estivemos falando aí do capítulo 1, verso 1 e 2. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 1 mesmo e nós falaremos aí ou apreciaremos o que o Senhor tem a nos ensinar do verso 3 até o verso de número 14. Efésios, capítulo 1, do verso de número 3 até o verso de número 14. Um texto que também é bastante conhecido e às vezes causa algumas discussões, por causa de alguns temas que o apóstolo Paulo levanta neste texto. Então nós vamos fazer a leitura. Eu peço que os irmãos acompanhem aí enquanto eu vou lendo aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Na semana passada, então, nós começamos esse nosso estudo no livro de Efésios, partindo do seguinte tema: noiva de Cristo, resgatando a alegria de ser igreja. A igreja é chamada na palavra de Deus, nesta carta em especial, de noiva de Cristo, não é? Paulo vai falar da igreja na sua carta como um todo, e lá no capítulo 5 ele diz que a igreja é como uma noiva que está sendo preparada, ataviada, adornada pelo seu noivo, que é Cristo Jesus. E em toda esta carta, Paulo fala sobre a igreja. E só para a gente relembrar aqui um pouco do nosso esboço, ou do esboço da carta que nós seguimos, Paulo começa falando sobre quem é a igreja, né? Ele fala isso nos dois primeiros versículos, né? A igreja, ela é o grupo daquelas pessoas que foram chamadas por Deus, daquelas pessoas que foram santificadas por Deus e daquelas pessoas que são abençoadas por Deus. Vai falar ainda da origem da igreja, que é o texto que nós vamos nos concentrar hoje. Depois ele vai falar sobre o propósito da igreja. A origem da igreja vai do verso 3 do capítulo 1 até o verso de número 10 do capítulo 2. Nesse contexto todo, Paulo fala sobre quem é a igreja e de onde a igreja veio, né? Depois, na segunda parte do capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai falar sobre o propósito da igreja, o propósito de Deus com a igreja. E no capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre como a igreja vai viver este propósito, como ela deve fazer para viver este propósito, não é? Então, este é um esboço bem sucinto, bem simples, dessa carta que o apóstolo Paulo nos ensina, por meio da qual o apóstolo Paulo nos ensina
sobre a beleza da igreja de Cristo, a preciosidade da igreja de Cristo. E o nosso propósito tem sido examinar essa carta com o objetivo de resgatarmos isso. O valor de pertencer à igreja, a beleza, a alegria de participarmos, de sermos parte da igreja de Jesus Cristo, nestes dias em que a igreja está sendo tão prejudicada, nestes dias em que a igreja está sendo tão, muitas vezes, mal falada, está sendo prejudicada às vezes até por próprios líderes, né, dentro da igreja, prejudicada até por crentes mesmo, prejudicada pela imagem que algumas denominações causam acerca da igreja, né, a impressão que elas causam acerca da igreja, prejudicada também pelo contexto de pandemia, prejudicada por uma série de outras coisas, como, por exemplo, perseguições, como a igreja tem enfrentado, não só as perseguições físicas em alguns países aí, do Oriente Médio, da África, da Ásia, mas aqui como no nosso país e em outros países ocidentais, uma perseguição mais sutil, uma perseguição mais de mídia. Por exemplo, essa semana nós ficamos sabendo que a página de um dos maiores teólogos, estudiosos da história de Israel, conhecedores da história de Israel, que é o pastor Luiz Saião, um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus e que fez contribuições não só na igreja, mas também em relação à história, o conhecimento da história que a gente costuma chamar de secular, acerca de Israel, teve a sua página deletada do site da Wikipedia. Ele tinha lá uma página dele falando sobre a biografia dele, e a página dele foi deletada, simplesmente foi deletada da Wikipedia, e o argumento é de que essa página não era muito visitada, não tinha muito sentido dela estar lá. Não é? Então nós temos visto que de uma maneira bem sutil a igreja tem sido podada, tem sido atacada em alguns pontos. Por isso essa carta também é muito importante, porque ela vai nos lembrar como a igreja é preciosa, como a igreja é valiosa, como ela é graciosa, como ela é poderosa apesar de todas as coisas, como Deus ama a igreja e vai nos lembrar do porquê ainda vale a pena acreditar nessa instituição que é a igreja. Porque vale a pena acreditar e perseverar como servos fiéis de Jesus Cristo, servindo-o na sua igreja ou como igreja. Então o texto que nós lemos aí, que vai servir de pano de fundo para a nossa exposição de hoje, nosso estudo de hoje, é aí este texto do capítulo 3, do verso 3, melhor dizendo, até o verso de número 14. Tudo isso que nós lemos, todos esses versos aí do 3 ao 14, constituem um parágrafo apenas. Paulo segue um raciocínio, ele pega um raciocínio e desembola, e dentro deste raciocínio ele insere um tanto de outros conhecimentos, mas ele vai conectando estas coisas ligadas a esse primeiro raciocínio dele, que é a respeito da bênção de Deus, ou da maneira como Deus abençoa a igreja. O ponto-chave, o ponto de partida do texto é aí no verso número 3, quando ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui é uma expressão de louvor. Este parágrafo aqui é um parágrafo de louvor. Paulo está bendizendo a Deus, ele está louvando a Deus. E nessa expressão de louvor, nessa doxologia, que é a palavra que a gente usa para esses versos assim, que são expressões de louvor, o apóstolo Paulo vai falar sobre bênçãos, sobre a maneira como Deus abençoa a igreja, sobre todo o mistério da obra de redenção da igreja. Então é um texto extremamente profundo e precioso e difícil de esgotar, não dá para se esgotar esse texto, muito menos esgotá-lo em um estudo, não é? Então Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Por que esse Deus deve ser bendito? Por que ele deve ser exaltado? Por que Paulo exalta esse Deus? Porque ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Só aqui nós temos um desdobramento grande. Bom, nós vimos lá que no verso de número 2, que Paulo ele roga a bênção de Deus, ele roga a graça de Deus sobre a igreja, a graça do Senhor é manifesta, a paz do Senhor é manifesta sobre a igreja, Deus abençoa a sua igreja, e aqui ele vai dizer, nesse verso 3, que ele não só abençoa uma vez, mas ele é aquele que abençoa continuamente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Essa é a ideia de continuidade. Não é de que Deus nos abençoou uma vez no passado, Deus nos abençoou um dia, né? Eu recebi uma bênção de Deus. Não, continuamente Deus está abençoando a sua igreja. Ele é o abençoador que está sempre abençoando o seu povo. De que maneira? Com toda sorte de bênção espiritual. Então, as bênçãos são sortidas. E aqui nós temos uma lição sobre as bênçãos de Deus. As bênçãos que recebemos de Deus. Toda a bênção de Deus, toda a bênção que nós recebemos, ela tem um caráter espiritual. Paulo vai dizer que toda sorte, todo tipo de bênçãos tem um caráter espiritual. Deus tem um propósito espiritual com todo tipo de bênção que Ele providencia para nós. Toda bênção que Deus derrama contínua e abundantemente sobre nós é uma bênção espiritual. O trabalho, a comida, o ar que respiramos, todas estas bênçãos possuem um caráter espiritual. Como? De que maneira? Ele vai nos mostrar um pouco mais à frente, quando vai despertar-nos 3 vezes, ele vai repetir 3 vezes aqui, o louvor da glória de Deus. Então esse parágrafo gigante de Paulo aqui é um parágrafo de louvor. Ele começa com um bendito seja Deus, louvado seja, exaltado seja, bendito seja o nome de Deus, e ao longo do texto 3 vezes ele vai repetir que estas coisas que Deus faz são para o louvor da glória de sua graça, para o louvor da glória de sua graça, para o louvor dele. Então, o propósito desse texto é nos lembrar que a igreja nasceu para o louvor a Deus. A gente vai detalhar isso mais para frente. Então, Deus abençoa a sua igreja ricamente. Mas veja bem, com toda a sorte de bênçãos, espiritual ou espirituais, na verdade aqui está no singular, né? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A chave é essa aqui, em Cristo. O que é importante aqui é essa expressão. Não é só as bênçãos são boas, né? O fato de Deus nos abençoar de maneira sortida, o fato dessas bênçãos serem espirituais não é o mais importante. O mais importante aqui é que todas essas bênçãos que vêm sobre nós, elas vêm por causa de Cristo. Toda sorte de bênção espiritual que nós recebemos por causa de Cristo, em virtude do fato de que Deus realizou uma obra redentora sobre nós. Quando nós, deixa eu fazer aqui abrir aqui um parênteses. Quando nós recebemos, pensa aí numa bênção, a saúde, a cura de uma enfermidade, a solução de um problema financeiro, o emprego, a conversão de alguém, todas estas coisas, elas só são vislumbradas com um valor verdadeiramente significativo por causa da obra redentora de Deus na nossa vida em Cristo. Elas só vão encontrar genuíno significado e só vão fazer verdadeira diferença na nossa vida se enxergadas
a partir da nossa relação com Cristo. Tem gente não crente que recebe uma bênção de trabalho, por exemplo? Tem? Tem, não tem? Fica feliz? Fica. Mas dá glória a Deus por isso? Não. Tem gente que recebe cura de enfermidade, que não é crente? Tem. Ele vai lá, passou mal, toma um remédio, fica curado. A gente sabe que a cura é de Deus. O remédio é um instrumento, é um intermediário. Mas para ele, Deus não faz parte desse processo. Ele não consegue, então, enxergar estas coisas como bênção. Então, Paulo vai mostrar para nós, irmãos, que as bênçãos que recebemos só podem ser consideradas bênçãos, nós só conseguimos enxergá-las como bênçãos por causa de Cristo. Porque muitas outras pessoas recebem dádivas e não conseguem vislumbrar nisso uma bênção de Deus. Não conseguem vislumbrar isso motivo de gratidão, louvor a Deus. Só aqueles que estão em Cristo podem discernir isto. Podem discernir estas coisas, não é? E aí acaba que, no fim das contas, o apóstolo Paulo, para falar sobre esta bênção da redenção e mostrar como que Deus abençoa a sua igreja, ele acaba trazendo à tona alguns dos assuntos teológicos mais profundos nas Escrituras. Alguns dos ensinamentos teológicos mais profundos. E aqui eu gosto sempre de fazer uma aplicação prática. Paulo está louvando a Deus. Isso aqui é uma expressão de louvor, é uma doxologia carregada de teologia robusta, profunda. E não é um único exemplo. Quando a gente vai lá, por exemplo, a Romanos 11, verso 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Aquilo ali também é uma doxologia. Paulo também está expressando uma palavra de louvor e adoração a Deus, repleta de teologia. Fala sobre o ser de Deus, a realidade do homem, fala sobre o domínio sempiterno e poderoso de Cristo sobre todas as coisas. Então, eu sempre gosto de reforçar uma questão quando estou falando a respeito desse texto. O louvor procede do conhecimento de Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira expressão de louvor precisa estar recheada de uma boa teologia, de uma boa expressão teológica. Precisa ser um canal de comunicação de uma boa teologia. Fecha aqui esse parênteses. Nessa expressão de louvor, Paulo então vai falar de coisas profundas acerca da obra redentora. Aqui nós temos um tratado, embora não tenha sido esse o objetivo de Paulo, fazer um tratado teológico sobre a obra da redenção. Isso ele fez lá em Romanos. Lá em Romanos, Paulo fez um tratado teológico proposital. Aqui não é intenção de Paulo fazer um tratado teológico sobre a obra da redenção, mas ele acaba nos legando, inspirado pelo Espírito Santo, um ensino profundo a respeito da nossa salvação, que vai nos ensinar a respeito da origem da igreja. Deus abençoa a igreja de uma maneira profunda, e a grande bênção da igreja começa da sua origem. A maior de todas as bênçãos que Deus derramou e derrama sobre o seu povo, sobre os crentes, está na obra redentora que Deus realizou nela por meio de Cristo. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos aqui sobre esta verdade no texto é quanto ao esforço de Deus para a nossa salvação. Repare, meus irmãos, que no texto há uma descrição de um trabalho de equipe. Os irmãos já repararam isso nesse texto? Que Paulo faz a descrição de um trabalho de equipe nesse texto? Um projeto que foi traçado na antiguidade, na eternidade, antes da fundação do mundo, ele diz aí no verso de número 4, um projeto que foi elaborado lá, cujo autor é Deus, o Pai, o verso 3 aí, Deus e Pai, ele está falando aqui nestes primeiros versos sobre Deus, o Pai,
Depois, do verso 1 até o verso 6, ele vai falar sobre Deus o Pai. Do verso 7 até o verso de número 13, ele vai falar, até o verso 12, vai falar sobre a pessoa de Cristo. Do verso 13 e no verso 14, ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos num projeto, numa obra, em que cada uma destas pessoas da Trindade, que compõem o único Deus, esse mistério grandioso, da Trindade, onde Deus é um, mas ao mesmo tempo subsiste em três pessoas, um mistério que não cabe na nossa cachola, não entra na cabeça e não tem que entrar mesmo não, porque para que isso pudesse ser possível, a gente teria que ser da mesma altura de Deus, no mesmo nível, ter uma cabeça igual a de Deus, Mas não é a realidade. Por isso não entra mesmo na nossa cabeça. Se alguém por acaso acha que por não conhecer e não entender a doutrina da Trindade, então ele não é um cristão lá, essas coisas, não se preocupe com isso, porque não tem como entender mesmo. Encaixar perfeitamente, não. A gente aceita pela fé essa realidade. Aceita pela fé. Mas Paulo vai mostrar, irmãos, como esse Deus trabalhou e trabalha para a salvação do seu povo. No verso 1 e 2 ele diz que a igreja é a comunidade dos santos, daqueles que foram santificados, separados por Deus, daqueles que Deus derrama a sua graça e a sua bênção, verso 1 e o verso 2, E aqui ele vai descrever como que Deus trabalhou e trabalha para a salvação desse povo. Então ele começa descrevendo a obra do Pai. O primeiro passo desse projeto acontece lá na eternidade, onde Deus o Pai nos escolhe antes da fundação do mundo e nos predestina antes da fundação do mundo. Então, verso 4, assim como nos escolheu nele quem? Em Cristo. Por isso que eu falei que essa expressão do verso 3, em Cristo, é a expressão chave, porque o apóstolo vai voltar para ela direto. Então, cada vez que aparece aqui um nele, ou perante ele, para ele, esta expressão está apontando para esse em Cristo, na pessoa de Cristo. Então, Deus nos escolheu em Cristo, a eleição, a escolha da igreja, a predestinação, que é também um mistério que nós temos uma dificuldade de entender, ela não existe por nossa causa. A obra de salvação não foi realizada por nossa causa, mas por causa de Deus, da vontade dele e por causa de Cristo, da pessoa dele. Então, essa história, como disse um determinado pregador aí, Cristo é o centro de Deus e que de Jesus você é o centro, é uma história completamente equivocada. Nós não somos o centro de Deus. A obra de Cristo não gira em torno de nós. A obra de Cristo, a salvação que Deus oferece na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, não é uma coisa que Deus faz por nossa causa, Deus fez por causa dele. E ele vai dizer lá no capítulo 2 por que não é por nossa causa. Porque qual era a nossa realidade? Nós estávamos como? Verso 1 do capítulo 2. Mortos nos nossos delitos e pecados. E como que nós éramos? Verso 2 e 3. Inimigos de Deus, por natureza filhos da ira. Não é? Então, não foi por nossa causa. Não foi por minha causa. Jesus não morreu na cruz do Calvário por mim, para pagar os meus pecados, por causa de mim, mas por causa dele. Isso torna o caráter da eleição algo completamente independente de nós. E mostra para nós a grandeza do privilégio que é termos sido escolhidos por esse Deus. Termos sido eleitos por esse Deus através da pessoa de seu Filho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se por um instante sequer nós pensarmos que Deus nos escolheu
por qualquer coisa boa que Ele previu em nós, por qualquer atitude positiva que Ele enxergou em nós, a glória já não é mais exclusiva de Deus. Já não podemos olhar para a salvação como um privilégio, mas como um resultado natural da nossa bondade, da nossa própria capacidade. Os irmãos entendem? Se Deus tivesse nos escolhido porque nós seríamos boas pessoas, então Ele não nos escolheu por amor, Ele não nos escolheu por graça. Isso não torna a obra de salvação valiosa, isso torna a obra de salvação um mecanismo inevitável. Já que nós éramos boas pessoas, já que nós tínhamos condição de obedecer, então seria natural que Deus nos escolhesse. Veja como essa visão que muitas igrejas têm essa visão de que Deus nos escolheu porque Ele sabia que a gente ia crer, porque Ele sabia que a gente ia ser um bom crente, porque Ele sabia que a gente ia seguir bem o caminho dEle. Muitas igrejas têm essa visão, mas essa visão não faz justiça àquilo que nós lemos lá no Salmo 16. Tu és a minha porção, a porção da minha herança. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu tenho. Ora, por que Deus seria o bem mais precioso para mim, se a única razão pela qual Ele me salvou é porque Ele sabia que eu ia ser uma boa pessoa? Então já não é dele a glória. Ele não fez nada demais ao me salvar, sabendo que eu sou uma pessoa boa. Então a salvação pelas obras, ela cai a partir daqui. A gente geralmente vai pensar na salvação pelas obras lá no capítulo 2, né? Mas a partir daqui o apóstolo Paulo começa a mostrar que não é obras, que não é pela nossa capacidade, pela nossa bondade. É porque Deus, em Cristo, tomou a atitude de nos escolher por causa de Cristo, por amor a Cristo. E aí ele continua dizendo isso, nos predestinou para Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus, no verso número 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, foi porque Ele quis. Deus fez isso porque Ele quis fazer, não por causa de nós, mas porque Ele desejou fazer. E como que de que maneira? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, é o amado do Pai. O amado com letra maiúscula. Ele é o amado. Deus nos ama? Deus nos ama. Mas Ele nos ama por causa de quem? Por causa do amado, por causa de Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Quando a gente lê lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então percebe que Deus amou por causa do Filho e deu o Filho porque amou. O amor de Deus para conosco é motivado pela pessoa de Cristo. Na eternidade, Deus o Pai olhou para esta massa falida de gente pecadora, miserável, e aí Ele resolve realizar uma obra de salvação, e o Filho assume o lugar destes que Ele escolhe. Então, Deus ama o Filho, e Ele então vai amar os eleitos, porque Ele ama o Filho. E então, como o Filho se dispõe, e como o Filho é o meio de salvação dos eleitos, Ele então ama os eleitos por causa do Filho. Veja como Deus, lá na eternidade, trabalha. Deus o Pai trabalha usando a sua soberania. Ele não precisava salvar ninguém. Deus não precisava salvar ninguém, meus irmãos. Ele não depende de nada nem de ninguém.
Ele poderia ter nos deixado entregues à condenação, porque merecemos a condenação, por causa dos nossos pecados. Mas Ele resolve manifestar o seu amor e a sua graça por causa de Jesus e por meio de Jesus. Depois nós temos a pessoa do Filho. A pessoa do Filho, então, é aquele por meio de quem Deus nos escolhe, para quem Deus nos escolhe, com o propósito de adotar filhos. Vamos falar disso mais para frente, não é? E este Filho, então, vem ao mundo para, por meio do seu sangue, eu estou lá no verso de número 7, no qual, quem é esse qual aí? É o amado, é Jesus Cristo, é o Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que graça? Qual graça? Essa graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus derramou sobre nós uma graça abundante. E como que Ele fez isso? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, mais uma vez a expressão em Cristo está aí, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória de sua graça, ou louvor da sua glória, perdão, nós os que antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez a expressão em Cristo. Jesus Cristo é o centro desse texto. Jesus Cristo é o centro dessa obra. Deus o Pai, Ele trabalha para escolher em Cristo. Ele escolhe para Cristo. Cristo vem para realizar uma obra derramando o seu sangue. É por meio do derramamento do seu sangue. O verso 7 deixa muito claro que Cristo morre, Ele se entrega, Ele morre, derrama o seu sangue. Veja, meus irmãos, como é profundo isso. O Filho amado de Deus se entrega à morte para resgatar-nos, resgatar, não é? Remissão aí é resgate da nossa condição de pecados. E Deus então desvenda os nossos olhos para nós encontrarmos esse Cristo, para conhecermos esse Cristo e descobrirmos que tudo o que Deus faz na história, Ele faz para que Cristo seja conhecido e a sua obra seja realizada. É isso que Ele diz aí, quando diz que o propósito, o beneplácito de Deus, o que Deus propôs em Cristo, era fazer convergir nele, na pessoa de Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Imagine uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo é aquela que a gente costuma traçar lá, que o professor traça. Ela tem um começo, aqui no caso para os irmãos que estão vendo, né? Ela tem um começo aqui, aí tem a linha do tempo e tem o fim. Aí aqui no começo a gente põe a criação, a história, e aqui em uma certa altura, mais ou menos no meio da história, a gente põe lá uma cruzinha e a obra de redenção, e vai indo até o Apocalipse aqui. Mas quando a gente para pensar nesse texto, a gente vai perceber que essa linha do tempo não é uma linha retilínea, né? Ela não é uma linha reta, ela é uma linha côncava. Ela converge para Cristo. Tudo o que Deus fez no Antigo Testamento, a história antiga, Ele faz até chegar a Cristo. Então imagina essa linha como se fosse um triângulo, né? A história, ela progride até a pessoa de Cristo. E depois, a consumação de todas as coisas, também, depois de Cristo, toda a história vai convergir para Cristo novamente. Ele é o centro, Ele é o ápice. Pois não, William?
Exato. É exatamente isso, William. A revelação progressiva, quando a gente fala, se você já ouviu essa expressão, que a revelação das Escrituras é uma revelação progressiva, é disso que nós estamos falando. Que tudo que Deus revela na sua palavra cresce, vai crescendo, vai aumentando, clareando até chegar na pessoa de Cristo. Lá no princípio da história não se sabe muita coisa, mas na medida que o tempo vai passando, este plano redentor de Deus vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, até que Cristo vem. Só que ele não continua, ele não parte de Cristo e desce, porque essa revelação de Cristo no alto aqui é a final, é a revelação definitiva. Então não continua havendo progresso na revelação. O que acontece é que a linha depois de Cristo, que é essa que nós estamos vivendo, e o futuro, ao invés de continuar seguindo para cima, como se a revelação de Deus progredisse, ela parte do fim e volta para Cristo de novo. Porque Cristo é o centro da revelação. Tudo que Deus faz, Ele faz para Cristo. Tudo que Deus faz, Ele faz para Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. E nessa história toda aqui, quem nós somos? Pessoas que foram beneficiadas pelo amor de Deus a Cristo. Pela devoção ao Pai da pessoa de Cristo. E, para fechar aqui o ciclo, pela obra redentora do Espírito Santo. O verso de número 13... Cristo, depois que nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, a palavra da nossa salvação, tendo crido, fomos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, o Espírito Santo que foi nos dado, ele continua em nós, ele é penhor, ele é resgate, ele vai continuar conosco, ele vai continuar em nós, ele é selo, ele vai continuar porque ele é garantia, até o dia do resgate. De maneira que Deus não fez um trabalho e deixou as coisas acontecendo. Não é como se Deus tivesse ligado lá uma máquina no automático e as coisas foram acontecendo e Deus deixou o mundo caminhando segundo a máquina vai tocando lá. Não. Deus está o tempo todo agindo. Ele agiu lá atrás, na predestinação, na eleição, escolhendo-nos por sua graça. Ele agiu no tempo, no Filho, que encarna nesse mundo e realiza a sua obra, e ele continua agindo no Espírito, que está presente no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus está presente na igreja, dando garantia de que essa igreja vai perseverar até o fim. Então repare, meus irmãos, a grandeza da igreja, da origem da igreja. Ela não nasceu, a igreja não nasceu da escolha de ninguém. Ela não nasceu de um projeto humano. Nós não nascemos da elaboração de um sistema que saiu da cabeça de uma pessoa. Ela é um projeto que nasce do coração de Deus. Por isso a igreja dá certo, e por isso a igreja vai dar certo, porque ela nasceu do coração de Deus Pai, que desde a eternidade planejou de uma maneira graciosa, de uma maneira de boa vontade, não é? Ele planejou com graça, ele planejou de boa vontade, ele planejou com propósito. Tudo isso nós encontramos nesse texto. A graça, o beneplácito, O beneplácito aqui é a boa vontade de Deus, é o bem, Deus quer o bem. Deus planejou visando o bem. Por isso a igreja vai dar certo. Porque Deus planejou por sua graça, Deus planejou com boa intenção, visando o bem. Deus planejou com um propósito, um bom propósito. Deus planejou. Por que a igreja vai dar certo? Porque o Filho é quem realizou a obra que é necessária. Tudo está centralizado no Filho, não é na igreja. Em Atos capítulo 3:4 ali, quando os apóstolos Pedro e João são presos e levados ao Sinédrio,
Sinédrio quer matá-los, não é? Para cessar ali aquela ação deles, e o Gamaliel intervém dizendo: olha, pensa bem o que vocês vão fazer. Se essa obra vem de homens, não vai dar em nada não. Igual aconteceu com fulano, igual aconteceu com cicrano, que tentaram fazer alguma coisa e no fim das contas não deram em nada. Então, se é um projeto humano, vocês não, vai dar errado. Então solta eles, deixa eles, porque se é um projeto humano vai furar. Agora, se é um projeto de Deus, além de não ser algo que vai ser frustrado, né? Isso está subentendido na palavra dele. Além de não ser frustrado, se vocês se levantarem contra eles, vocês estarão se levantando contra Deus. E aí vocês serão considerados inimigos de Deus. Então presta atenção no que vocês estão fazendo, a seriedade das coisas que vocês estão fazendo. É por isso que é tão prejudicial esses ministérios com nomes específicos, né? Igreja do Fogo Santo, Ministério Apóstolo Cicrano, Ministério Bispa Fulana, Ministério Reverendo tal. Uma igreja que se apoia em um projeto humano não é igreja de Deus. Toda vez que alguém, ao longo da história, tentou usar da igreja para estipular ou estabelecer um império pessoal, isso caiu. A verdadeira igreja perseverará por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa da presença do Espírito Santo. Deus, o Pai, escolheu, o Filho realizou e o Espírito garante. A Trindade, Deus, no mistério glorioso da Trindade, envolvido nessa obra. Tem como essa igreja dar errado? Tem como esse negócio dar errado? Não tem. Eu nem gosto de usar a palavra negócio, né? Porque pode levar a uma associação ruim. Não tem como esse projeto dar errado. Não tem. Por que então nós devemos nos alegrar na igreja, no ser igreja? Por que nós devemos nos alegrar em fazer parte da igreja? Por que nós devemos investir a nossa vida para estar na igreja e sermos verdadeira igreja? Porque é um projeto de Deus. É um projeto que não pode falhar. Porque a obra realizada foi realizada com o sangue do Filho de Deus. Porque esse Filho de Deus é o centro de tudo que existe. E porque o Espírito Santo de Deus garante, está presente no meio da igreja, está presente no seu povo, está presente em mim, está presente em você que crê em Cristo Jesus. Então não há motivo para desânimo em relação à igreja. Não há motivo para abatimento em relação à igreja. Nós temos muitos motivos, o cenário é ruim, o cenário não é bom, mas nós não temos o que temer, porque esse projeto de Deus não vai dar errado. Não tem como dar errado. Por mais difícil que esteja sendo a vida, por mais difíceis que sejam as lutas que enfrentamos, precisamos perseverar. A noiva de Cristo, a noiva é dele, a igreja é dele, comprada com o sangue dele, eleita por meio dele, para ele, guardada para ele pelo Espírito dele. Então não tem como essa igreja dar errado. Não tem como esse projeto falhar. Por isso que nós devemos nos alegrar na igreja, nos alegrar de ser igreja e resgatar cada dia mais a alegria de pertencer à igreja. Mas não é só por isso, tem mais nesse texto. Tem o propósito de Deus com a nossa salvação, que ainda está presente aí, não é? Tem ainda os resultados dessa obra de salvação, o que nós devemos fazer, não é? O que devemos fazer como resultado dessa obra de salvação. Então tem algumas coisas profundas ainda, ensinos preciosos ainda neste contexto, nestes 14 versos, e que na semana que vem nós voltaremos, se o Senhor assim nos permitir estar com vida e saúde, se Ele não vier para resgatar-nos, né? Para levar a sua noiva. Que Jesus então abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.